Boa noite, eu sou o professor Jair Campos. Vamos continuar nosso trabalho para a preparação do Enem 2016. Nessa aula, vamos resolver a questão 155, prova amarela do Enem 2015. Questão essa que também fala sobre porcentagem, que revemos os seus conceitos na questão 152. Qualquer dúvida é só retornar à questão 152. Então vamos à questão de hoje. Segundo dados apurados no censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu apenas a 1,1% do total de rendimento dessa população considerada. Qual população considerada? 101,8 milhões de brasileiros. Enquanto que a soma dos rendimentos dos 10% mais ricos corresponde a 44,5% desse total. O total é esse, dos 101,8 milhões de brasileiros. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que está na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que está na faixa dos 10% mais pobres? Temos aqui as alternativas. Então nós precisamos calcular a renda média mensal dos 10% mais ricos e a renda média mensal dos 10% mais pobres e fazer essa diferença. Primeiro, vamos recordar, o que é renda média? Renda média é receita gerada pela população dividido pela população. E a receita é a renda média vezes a população. Então vamos à resolução da questão. De acordo com o enunciado, foi apurado que a renda média gerada pelos 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais foi de R$ 1.202, conforme apurado. Então, esta população tem uma receita, ou gera uma receita de acordo com o que nós acabamos de falar, o que é receita? É a renda média vezes a população. Qual que é a renda média? R$ 1.202. Qual a população? 101,8 milhões de brasileiros. Representando esse número 101,8 por P, então a receita gerada vai ser o quê? A renda média mensal vezes a população. Lembrando aí que P representando aí os 101,8 milhões de brasileiros. Então vamos agora calcular a renda média dos 10% mais pobres. A renda média vai ser o quê? A porcentagem dos mais pobres vezes a receita gerada pela população trabalhadora, isto é, pelos 101,8 milhões de brasileiros, dividido pela população, pelos 10% dessa população, os 10% dos mais pobres. Então, a receita média vai ser o quê? 1,1% vezes a receita gerada, receita total gerada, que é a renda média vezes a população, dividido pela população, que é 10% de P, 10% dos mais pobres. 10% da população são os pobres. Fazendo os cálculos, o que é 1,1? É 0,011, deslocando a vírgula de duas casas para a esquerda. Cancela o P com P, 10%, 0,10. Efetuando os cálculos, vamos encontrar 132,22. Lembrando aí que esses cálculos devem ser feitos manualmente, pois na prova do Enem você não vai poder usar a calculadora. Então é bom começar a treinar a fazer esses cálculos. Então nós temos aí a receita gerada pelos 10% mais pobres. Vamos calcular a receita gerada pelos 10% mais ricos. Mesma coisa. Receita total gerada pela população é 1.202P. Os mais ricos pegam 44,5% dessa receita total gerada. Então, 44,5% de 1.202 mil vezes a população. Dividido pela
população dos 10% mais ricos dessa população, 10% de P. Cancela o P com P. Desloca a vírgula duas casas para a esquerda, transformando em decimal. 10% de 0,10. Novamente fazendo os cálculos, nós vamos encontrar 5.348,90. 4. Então a diferença gerada vai ser o quê? A receita média dos 10% mais ricos, 5.348,90, menos a renda média gerada pelos 10% mais pobres, 132,22, resultando uma diferença de 5.216,68. Voltando à página anterior, resposta é a letra